Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, gente. Amém. Bom, depois de uma introdução dessa, eu fico muito nervoso, porque, por favor, não tente me comparar com meu pai, tá? E o pastor pediu para eu ser breve, então prometo que em 2 horas eu termino, tá? Brincadeira. Mas queria agradecer a todos vocês e ao Vavá por esse privilégio de poder estar aqui participando desse lindo projeto, e que Deus continue te abençoando muito. Mas eu preciso dizer que, enquanto estava tendo a gravação aqui, enquanto estava tendo louvor, eu não conseguia tirar o olho do guitarrista. O pessoal que é músico, eles têm um termo muito interessante que é o feeling, né? E você vê legal quando ele está tocando, ele é canhoto, né? Ele toca assim. O feeling que ele tem. Só que esse feeling é legal porque não é um feeling não só em termos musicais, mas também você vê que ele está lá, ele está tocando para Deus, está fazendo a obra do jeito que Deus instruiu ele a fazer, que é através do dom que ele tem de tocar o seu instrumento. Então é muito legal isso, e para nós é uma alegria, também como Ministério o Change. Quero também apresentar a vocês também as demais lideranças, são aqueles outros 5 que estão ali sentados. Fica de pé, Daniel, a Ana, a Bruna, a Beatriz e o Bruno. E o Change é um ministério novo e para a gente tem sido uma grande bênção poder participar de tudo isso, e para nós é uma grande honra poder estar aqui com vocês. Quem aqui tem um bom tempo de igreja? Eu digo assim, você está na igreja desde quando você é criança. Só para eu ter uma ideia. Legal. Então, todo mundo aqui, em algum momento, enquanto você era criança, lá na escola dominical, você ouviu a história de Jonas, certo? Quem aqui já ouviu a história de Jonas na escola dominical? Muito bom. E, por mais que as escolas dominicais de hoje ensinam, de fato, a parte onde que Jonas foi engolido por uma baleia, e depois ele foi para Nínive e foi uma grande bênção, o livro de Jonas, a história de Jonas, traz umas mensagens um pouquinho mais... ou melhor, o livro traz muitas outras lições as quais a gente pode aprender com isso. E um dos focos principais do livro de Jonas é justamente a compaixão de Deus para o pecador e para a nossa vida, e para nós, todos nós. E também, um ponto que é interessante é a falta de compaixão que Jonas teve, que essa parte, quando a gente está na escola dominical, a gente não aprende. Então eu vou convidar vocês para abrirem suas Bíblias em Jonas capítulo 3. Como eu falei antes, a história de Jonas é muito além de somente um homem que foi engolido por um peixe bem grande. A história tem muito... O livro de Jonas é muito mais rico do que isso, tá? Só uma coisa, gente, esse púlpito aqui ele foi projetado para o nosso pastor Marcos Grava, que é o dobro da minha altura, tá? Então, se eu estou parecendo gente grande aqui, tá? Deixa desse jeito, tá bom? Só para contextualizar vocês um pouquinho, o livro de Jonas ele é um pouquinho diferente dos outros livros dos profetas, porque diferente dos livros dos profetas, esse foco desse livro é justamente a questão da história de Jonas. Os outros livros proféticos, eles focam na profecia que esses profetas dão. O livro de Jonas, diferente disso, conta a história de Jonas, mas obviamente que o personagem principal nesse livro é Deus. Jonas, então, ele era um profeta na época de Jeroboão II, e certo dia, Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, eu quero que você vá lá para Nínive e fala que eu vou destruir aquela terra. E Jonas, ao invés de ir a caminho para Nínive, ele vai para o outro lado. E não foi porque ele estava com medo, não foi porque ele não quis, não foi por causa disso, ou melhor, foi porque ele não quis, mas tem uma coisa muito mais a fundo disso, que é o quê? Jonas detestava, ou um termo mais correto, odiava o povo de Nínive. Eram os inimigos dele. Então ele não queria ir lá porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que Deus ia fazer. Então ele foi para o outro lado, tentou fugir para Tarsis, entrou num barco e começou uma chuva, ou uma tempestade. E nessa tempestade, os marinheiros que estavam lá tentaram orar os deuses em que eles acreditavam, tentaram fazer com que a chuva parasse de alguma forma, até que foram lá e viram que Jonas estava dormindo. Chegaram lá e falaram: Jonas, por que você está dormindo? Como você consegue dormir desse jeito? E começaram a jogar sorte para ver quem que era o culpado disso tudo. E até que Jonas fala: olha, é o seguinte, me joga na água, porque eu sou o culpado de tudo isso, eu estou fugindo de Deus. E é interessante você ver uma coisinha aí.
A gente vai focar em duas coisas hoje: a compaixão de Deus e a falta de compaixão que Jonas teve, que nós temos. É interessante você ver que Jonas, ele não queria entregar a sua vida para o povo de Nínive, mas ele estava disposto a morrer para os marinheiros, para salvar a vida deles. Então, enfim, depois de um tempo, uma outra coisa também que é interessante foi que depois que ele falou isso para os marinheiros, eles não jogaram ele para o mar logo em seguida. Eles tentaram remar contra, tentaram fazer com que eles não precisavam jogar Jonas na água. Olha que interessante, os marinheiros que não tinham conhecimento de Deus, tiveram mais compaixão do que o profeta, e não jogaram ele logo em seguida. Mas até, enfim, eles jogaram ele na água, pediram perdão a Deus, e clamaram a Deus, agradeceram a Deus porque a tempestade parou. E nesse meio tempo, Jonas foi engolido por um peixe grande, e lá dentro daquele peixe grande, ele fez uma oração, e nessa oração, ele basicamente, no capítulo 2, ele celebra a compaixão de Deus, ele celebra o livramento de Deus na vida dele. E depois de um tempo, esse peixe grande, vomita, né? Jonas de volta para a terra. E Deus dá a mesma ordem: Jonas, vai para Nínive. E dessa vez ele obedece a Deus, só que ele obedece de uma forma relutante. Diferente do que a gente aprende na escola dominical, ele não fica feliz da vida e vai lá, vamos para Nínive que vai tudo ficar bem agora. Não, ele fica relutante, porque ele ainda assim não queria ir para lá. E logo, logo a gente vai ver isso. Então vamos lá, Jonas 3. Vai dar uma lida aqui. Começando no versículo 1. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões. Tem uma coisa bem interessante aqui agora. Se você vê, antes de eu ler essa parte aqui, se você vê como que os outros profetas do Antigo Testamento entregavam as profecias que Deus dava a eles para entregar, você vê que tinha algumas partes chaves nessas profecias. Mas olha o que interessante que o Jonas fez. Ele simplesmente chegou lá e falou: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Pronto. O que ele fez foi equivalente a se você, de repente, é gerente de uma loja e o CEO, né, ele vai lá e fala assim: ó, seguinte, fulano, fala para o pessoal lá, os seus subordinados, que se eles não entregarem isso até sexta-feira, eles são demitidos. E aí você vai lá e fala assim: gente, está todo mundo demitido, e sai. Jonas não falou de Deus, Jonas não deu uma oportunidade para a misericórdia, ou melhor, para o arrependimento. Ele simplesmente chegou e falou: gente, daqui a 40 dias Nínive já era. A gente vê uma grande falta de compaixão de Deus, porque compaixão na parte de Jonas, porque ele sabia o que ia acontecer se ele desse realmente a real mensagem. O povo que é o inimigo dele, que ele considerava inimigo, ia se converter, ia se arrepender, iam largar os seus maus caminhos, e Deus ia poupá-los. Mas Jonas tinha um grande ódio por esse povo, e ele não fez isso, ele simplesmente falou a parte que vai ser destruída. E agora o que é interessante é você ver agora a parte da compaixão de Deus para com o povo de Nínive. Olha isso. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. Isso não era uma necessidade dos animais ficarem assim, mas era uma forma que o rei enxergou de repente, enfatizar o arrependimento que a cidade estava passando.
E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Por mais que Jonas tinha ódio do povo e de forma relutante ele foi até Nínive, Deus mostrou a sua soberania, que independente da forma com que Jonas falou, o povo se arrependeu. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. Geralmente a gente ia ficar feliz com uma coisa dessa, né? Pecadores se arrependendo, pecadores deixando seus maus caminhos e começando a seguir a Deus, mostrando arrependimento da vida deles. E é interessante que a reação de Jonas é um pouquinho diferente do que a gente imaginava. Olha o que aconteceu no capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias ao Senhor? No caso, levar o pessoal ao arrependimento. Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se a uma sombra, enquanto esperava ver o que aconteceria com a cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre sua cabeça, sobre a cabeça de Jonas, e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu toda a planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre certo e errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E na Bíblia não alega nenhuma resposta de Jonas referente a essa pergunta. A história de Jonas é muito interessante, como eu falei no começo, porque ela mostra algumas características muito importantes a respeito de Deus. E a primeira característica é a soberania que Deus tem sobre todas as coisas. E é interessante você ver uma coisa, que Deus mandou a tempestade começar e parar. Deus mandou com que aquela planta crescesse, e depois mandou a lagarta para que murchasse, mandou o sol para que queimasse a cabeça de Jonas, mandou o vento também quente. Você vê que toda a natureza está totalmente sujeita à soberania de Deus. Inclusive Jonas. Jonas ter fugido não pegou Deus de surpresa. Jonas ter feito aquelas coisas não pegou Deus de surpresa. Mas tudo que ele faz coopera para o plano dele. Não foi de surpresa que Deus preparou um grande peixe para ir lá, engoliu Jonas, e ele fica lá 3 dias e 3 noites. E o interessante é que Deus mostrou a sua soberania sobre todas as coisas, inclusive o homem, e o homem é o único que questiona a vontade de Deus. É o único que tenta relutar. Você não vê o vento falando: não, acho que eu quero ir para lá, ao invés de ir para lá. Você não vê a lagarta falando: não, Senhor, eu vou descer para cá, vou para outro lugar. Mas você vê Jonas tentar fugir. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso plano é melhor, que o que a gente pensa é o melhor, que o que a gente acha para a nossa vida é o melhor. E o Deus que controla, tem domínio sobre tudo nessa terra, a gente tem dificuldade em aceitar a vontade dele. E por que isso?
Se Deus tem controle sobre uma tempestade, sobre uma lagarta pequenininha, sobre uma árvore, sobre tudo isso, como que Ele não teria controle sobre nossas vidas? A outra parte interessante sobre a história de Jonas, que é um foco principal aqui, é a questão do que Deus tem por nós, é a questão da compaixão que Ele tem. É interessante você ver a compaixão de Deus em várias partes dessa história. Deus teve compaixão para com os marinheiros, poupando eles da morte. É interessante você ver que Deus usou até a desobediência de Jonas para que esse povo, ou para que os marinheiros vinham a conhecer a Deus. Porque eles viram que foi o momento que eles clamaram a Deus e jogaram Jonas no mar, que parou a tempestade. Deus mostrou misericórdia, Deus mostrou, fugiu a palavra, gente, me perdoa, compaixão para com Jonas também. Jonas poderia ter morrido lá no mar. E Deus ainda assim proveu um peixe grande para que engolisse ele ficasse lá 3 dias e 3 noites, fazendo uma oração a Deus. E também, obviamente, compaixão para com os pecadores, no caso o pessoal de Nínive, que ele enviou Jonas a Nínive, ele viu que o povo lá se arrependeu e teve misericórdia. Uma coisa interessante aqui a gente pensar um pouquinho, é que, olha a compaixão de Deus. Não importa o que você faz na sua vida, não existe pecado que Ele não vai perdoar, assim que vem o arrependimento. Ele te ama de uma maneira, Ele tem uma compaixão por você que é inexplicável. E a gente vê isso porque, de repente, a gente pode estar pensando aqui agora, mas Jonas, como pode ter um ódio assim de um povo? Mas a realidade é que a gente está muito sujeito a isso também. E a gente não enxerga dessa forma, a gente culpa Jonas, mas também a gente enxerga que às vezes a gente pode até agir como Jonas agiu naquela época. A compaixão de Deus para a nossa vida é inexplicável. Eu sou o maior pecador que eu conheço. E Deus tem tanta compaixão na minha vida, e eu preciso dela. Assim como todos nós precisamos dela. E o que é interessante aqui, é que no capítulo 2 de Jonas está lá dentro do peixe, e ele ora a Deus. E muitos teólogos falam que era equivalente a um salmo aquela oração, porque foi uma poesia, foi uma forma que ele falou, foi um salmo, e nisso que ele falou, nessa oração que ele fez, a gente vê que foi o quê? Ele está celebrando a compaixão que Deus teve para a vida dele, na vida dele. A compaixão que ele teve na vida de Jonas. Ele celebrando isso, agradecendo a Deus, ele reconheceu que os marinheiros lá foram parte da graça divina da vida dele. Ele reconheceu a compaixão de Jesus, de Deus na vida dele. Só que quando foi a hora dele mostrar compaixão para um povo que estava perdido, não foi a mesma coisa. Eu vou ilustrar de uma forma aqui, que eu acho que vocês vão conseguir entender. Parece que não, mas está limpinha, tá? É uma ilustração só, tá, gente? A Bíblia fala lá em Lamentações que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E é incrível, assim como Deus teve compaixão por Jonas, Ele tem por todos nós, e a misericórdia dele se renova a cada dia. E é engraçado que, ilustrando obviamente, Deus fala assim, você precisa de compaixão? Tá bom. Pega a compaixão, joga na sua vida. Precisa de misericórdia? Tá bom. E pega a misericórdia, coloca na sua vida todos os dias. Compaixão, perdão, misericórdia, tudo que a gente não merece, mas pela graça Ele nos dá. Então Jonas estava celebrando isso. Jonas estava celebrando o quê? A compaixão de Jesus na vida dele. Só que é interessante que depois, quando chegou a vez dele de mostrar compaixão para um povo, foi assim. Ah, então você pecou? Tá, então eu vou te dar um pouquinho de compaixão aqui, tá? Ó, aqui é um pouquinho de compaixão para você. Perdão aqui para você, tá?
Misericórdia eu não sei, tá? Mas ó, compaixão, tá? Isso porque eu sou de Deus, tá? A gente celebra o que Deus nos dá. A gente celebra a compaixão de Deus, que é imensurável. E a gente não consegue ter compaixão pelo próximo. E a gente tem a coragem de usar jargões que são absurdos, como bandido bom é bandido morto. Cadê a compaixão? Cadê a compaixão? A gente critica Jonas por não ter compaixão pelo povo de Nínive, mas e o pessoal que vive hoje em situação extrema? E os bandidos? E todo esse povo, eles também não são merecedores da graça de Deus? Falta muita compaixão na nossa vida. Jonas celebrou a compaixão de Deus na vida dele, mas ele não teve compaixão com o povo de Nínive, e a gente é assim. A gente celebra a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente celebra tudo isso, mas quando chega a nossa hora de demonstrar compaixão na vida de alguém, a gente não faz. E a gente não tem compaixão com os perdidos, porque a gente convida para a igreja quem a gente quer. A gente convida nosso amigo rico, a gente convida nosso amigo da faculdade, a gente convida nosso amigo do trabalho. Ok, legal. E o pessoal que está na esquina passando fome, você vai convidar eles também? Vamos convidar eles também? A gente não tem compaixão quando nosso irmão peca. Isso é muito interessante, porque todos nós aqui estamos sujeitos ao pecado, somos humanos. Todos nós. Mas a gente gosta de apontar o dedo, a gente gosta de não ter compaixão pelo irmão ali. Sabe por que é interessante tudo isso? Porque a gente tem uma facilidade imensa de enxergar o diabo no pecado do outro, de enxergar o diabo, de repente, em música secular, de enxergar o diabo, de repente, na maionese, que nem teve esses dias, de enxergar o diabo de repente, alimento, enxergar o diabo em televisão. E eu não estou falando que as coisas são santas, só que a gente olha tanto para essas coisas, que a gente não presta atenção e onde o diabo está, na fofoca que a gente conta, na maledicência que a gente faz no corredor da igreja, e na injustiça que a gente comete. Porque é muito mais fácil eu atribuir o pecado do outro, e não olhar para o meu. Em Mateus 7, Paulo deixa isso bem claro, ou Mateus deixa isso bem claro. Mateus 7, 4 a 5. Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. A gente não faz isso. A gente critica, a gente vai para cima do cara. E cadê a compaixão? Entenda uma coisa, compaixão não quer dizer concordar, compaixão não quer dizer você dar um tapinha nas costas, não. Mas compaixão quer dizer você compreender essa pessoa e ajudar ela a se reerguer, a sair dessa e mostrar o que Deus pode fazer na vida dela. A gente tem falta de compaixão com o próprio povo de Deus. A gente vê essa divisão nas igrejas. A gente vê isso acontecendo. A gente vê pessoas de diferentes tipos que não sabem lidar com o próximo. A gente vê pessoas que têm uma profundidade teológica imensa, mas não conseguem distinguir as coisas e carrega com isso uma arrogância. Se você usa todo o conhecimento que você tem para levantar as pessoas, ajudar as pessoas a compreenderem mais a Bíblia, a compreenderem mais a vida com Deus e ajudá-los a enxergar o caminho certo, ótimo. Mas se a sua bagagem intelectual vem com uma arrogância, tem alguma coisa que você não entendeu. E quando essa arrogância vem, a gente não tem compaixão com a pessoa que é mais humilde. A gente vive um tempo de falta de compaixão, não só com os perdidos, mas com nós aqui, entre irmãos em Cristo.
como que a gente pode obter essa compaixão? Simplesmente compreendendo, reconhecendo que nós também somos tão pecadores como a outra pessoa. E que a gente precisa tanto mais da compaixão de Deus como qualquer outra pessoa. E que não é meus atos, não são meus atos que vai fazer com que Deus tenha compaixão de mim. Ele tem porque Ele me ama, Ele ama cada um de vocês, Ele demonstrou isso na graça da vida dEle. A compaixão vem quando a gente reconhece que somos pecadores, que somos falhos, assim como a pessoa que a gente critica, assim como a pessoa que talvez a gente não goste. Nisso vem a compaixão. E agora, o que a gente faz? Como que a gente deve olhar o próximo? Como que a gente deve olhar quem está do nosso lado? Como que a gente deve olhar nossos inimigos, pessoas que de repente a gente não gosta? E a questão é fácil, você olhar para você e falar, eu sou tão ruim quanto essa pessoa, mas a graça de Deus fala mais alto. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela sua compaixão na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, as suas misericórdias se renovam, Pai, a cada dia, Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite viver cada dia aqui, Pai. Senhor, eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia a termos essa compaixão para os próximos, para os perdidos, para os nossos irmãos aqui da igreja, Pai. Senhor, que possamos ter compaixão, Pai, que possamos compreender, Pai, que todos nós somos tão falhos, tão propensos ao pecado, assim como qualquer outra pessoa, Pai. Nos abençoa, Pai, nos dirija, Deus, nos dê a sua direção, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês.